Tem gente que a simples proposta como escolher o destino de sua viagem vai achar o tema sem sentido, meio sem lógica, bobo até. Tem pessoas que, por mais experientes que sejam, quanto mais viaja, quanto mais quer viajar, e sua lista de destino fica cada vez maior. E aí, quando marca as suas férias, ela quer retomar a sua viagem, mas tem dúvida em qual destino escolher. Tem gente que escolhe o destino por pura inspiração, através de blogs de viagem, programas de TV e até através de fotos de perfil no Instagram. Tem gente que é a primeira vez que está viajando para o exterior. E é muito normal, é muito natural que essa pessoa tenha dúvida quanto a qual é o melhor destino para você começar nesse mundo das viagens. Na verdade, tem gente para tudo. E é com essa gente que não tem seu destino de férias definido e que está aí perdida em qual escolher que eu quero conversar hoje. Eu sou Cláudia Bugarim, especialista em viagens, e esse é o canal da comunidade Viajoras em Ação, a sua comunidade. Quando nós procuramos sobre viagem ou sobre como planejar viagens nos infinitos blogs e informações da internet, é muito comum que em todos, ou pelo menos quase todos os blogs, eles sugiram que você escolha como ponto de partida o destino da sua viagem. Sem dúvida, a escolha do destino faz toda a diferença no planejamento de viagem. Mas existe uma etapa anterior que quase ninguém cita e eu chamo de deixa o destino te escolher. Quando você escolhe o destino, você normalmente usa um único balizador. Você faz uma lista de desejos, uma lista de países que você deseja conhecer. E aí você continua na mesma encruzilhada. Você acaba de fazer a lista e sua dúvida ainda permanece. Qual destino escolher? O conceito por trás do deixa o destino te escolher é justamente a diversidade. É a aplicação de vários parâmetros para analisar naquele momento da sua vida qual é o destino que é viável e o destino que não é viável. E aí você vai aprender a eliminar alguns destinos até que no final, eu garanto, você estará rendida a um único destino. E agora eu vou ensinar a vocês como se aplica cada um desses critérios. O primeiro deles é saber quanto você tem destinado para fazer a viagem. E nós vamos chamar isso de budget. O segundo critério é o tempo, ou seja, quantos dias você tem disponível para essa viagem. O terceiro critério é sobre o seu estilo de viagem, pelo menos o seu estilo de viagem neste momento. O estilo de viagem que você quer fazer e o quanto você está disposta a abrir mão ou não de algumas coisas na sua viagem. Veja que o alinhar expectativa mais o emprego desses três critérios, os destinos eles vão se revelando viáveis ou inviáveis naquele momento. E com isso você vai afunilando as alternativas. Esses três primeiros critérios que eu falei, eles têm que ser aplicados na sua lista de destino juntos. Quer ver? Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Imagine que você tenha um budget limitado e um estilo de viagem luxuoso. O balizador aqui vai ser o tempo. Você vai ter que, por exemplo, num destino europeu, colocar menos tempo e avaliar, por exemplo, se esse tempo vale a pena o quanto você tem para gastar. Quer ver um outro exemplo? Por outro lado, você tem o mesmo budget do exemplo anterior, mas você tem um estilo de viagem
mais solto, você aceita uma acomodação alternativa, você está afim de fazer a sua própria comida, você aceita voo com várias conexões simplesmente porque é o mais barato. E aí o tempo também é o balizador, mas você pode, com o dinheiro economizado aqui, eliminar países europeus e trazer essa viagem aqui para destinos nacionais ou então aqui dentro da América do Sul. E a terceira questão é se você tem um budget limitado e um estilo luxuoso de viagem, mas só tem 10 dias de férias, você não vai querer dar uma volta ao mundo. Então você vai já eliminando aí os países, todos os países que compõem aí a volta ao mundo. Então, veja, alinhar expectativas mais o emprego desses 3 critérios vão fazer com que o destino vá se revelando viável ou inviável naquele momento. E com isso, você vai afunilando suas alternativas. O quarto critério diz respeito à melhor época para viajar para cada um dos destinos que sobraram da sua lista. O contraponto desse critério é a época que você tem disponível. Nós sabemos que quem é CLT nem sempre tem flexibilidade para tirar férias. E mesmo que seja uma viagem em família, de repente a família tem somente um período de férias escolares para utilizar. Então, por isso, esse critério é tão importante. O contraponto ele tem que ser analisado com muito cuidado. E aí eu posso dar vários exemplos, tá? Imaginemos que um dos seus destinos que sobraram lá da lista de desejos seja justamente a Grécia. E o contraponto que você tem é, pesquisando, você descobriu que a melhor época para conhecer a Grécia é entre o final de maio e o início de setembro. E você só tem o mês de janeiro disponível para tirar as férias. A Grécia, portanto, passa a ser, neste momento, um destino inviável. Afinal, janeiro é extremamente frio na Grécia. Então, vai lá e risca. E fica uma dica. Nesse momento que você aplica esse critério época, é importante que você pesquise os feriados nacionais, porque às vezes você tem poucos dias para aquele destino e ele coincide justamente com os feriados nacionais, que está absolutamente tudo fechado. O quinto critério, ele leva em consideração a sua preferência quanto ao clima. O contraponto desse critério é justamente o clima do destino na época que você tem disponível. Quero dizer, se você tem como critério conhecer a neve, você precisa saber, através de pesquisas, quando há neve em cada um dos destinos listados. E isso também será um funil de viabilidade ou não do destino naquele momento. Por exemplo, se forem países aqui da América do Sul, como Chile e Argentina, julho e agosto, então, seriam os meses ideais para você ir a esse destino e conhecer neve. E aí você pega o critério disponibilidade e, mais uma vez, sua disponibilidade é só janeiro. Então, se você insistir no critério clima é igual a neve, sua viagem tem que ser, por exemplo, para Toronto, que o mês de janeiro você tem neve assim, top. E aí você risca os destinos da América do Sul. Agora, se você não gosta de frio, suas férias continuam sendo no mês de janeiro, você já sai eliminando, por exemplo, os países do hemisfério norte e deixa na lista os destinos, por exemplo, nacionais. Que tal as praias do Nordeste? O sexto critério, ele diz respeito aos motivos e aos desejos de sua viagem. Quanto aos motivos, férias ou lua de mel, aniversário de bodas, aniversário do filho mais velho. Com relação aos desejos, se você quer descansar, se você quer conhecer a pé, portanto andar muito para conhecer uma cidade, quer uma agitação, uma balada, quer um contato maior com a natureza, você prefere grandes cidades, enfim.
É hora de você pegar a sua lista de desejos, ver os destinos que sobraram e, se por acaso lá constar Maldivas, você já sabe que isso é um destino típico para quem quer descansar. Em contrapartida, Ibiza seria um lugar perfeito para quem gosta de balada. Mas se o motivo for, por exemplo, lua de mel, o arquipélago das Ilhas Seychelles é o destino perfeito. Então, cada lugar tem a sua característica própria e ela é adequada aos momentos especiais e aos desejos do viajante. Cada lugar tem sua característica própria e esse lugar vai ser adequado ao momento e ao desejo do viajante. Então, tá vendo como aplicando os critérios tudo vai ficando mais claro? O último critério é o critério que eu chamo de Minerva, como se fosse o voto Minerva. Ele deve ser usado apenas quando são aplicados todos os critérios anteriores e, se porventura, ainda restar mais de um país na sua lista de desejos. Então, estamos combinadas? Esse último critério, o critério que eu chamo de Minerva, ele só será usado se ele for realmente necessário. É o critério das pessoas. Quem são as pessoas que vão viajar junto com você? Ou sua viagem é sozinha, é em casal? Você vai levar um idoso, animal, criança? Você vai viajar num grupo pequeno de amigos ou num grupo grande? Como vai ser a sua viagem? Quem vai viajar com você? O contraponto desse critério é muito simples. Você tem que se perguntar: é um destino adequado para? É um destino adequado para criança? É um destino adequado para idoso? É um destino adequado para ir muita gente? Ou é um destino para viajar a dois, uma viagem mais romântica? Quer ver um exemplo? Vamos supor que você viaje para um idoso indo para Roma. Você sabe que Roma é um museu a céu aberto, então você anda muito para conhecer todos os lugares. E, consequentemente, o calçamento das ruas é um calçamento muito antigo e ele é desnivelado. Então, embora sempre exista uma cadeira de roda motorizada e por isso o destino está lá para receber o idoso, isso pode ser um critério de eliminação, uma vez que andar com esse idoso pode causar sérios problemas. Então, aí entra-se como um quesito de avaliação do tipo: vale tanto a pena assim ir com o idoso a este lugar? Vou falar aqui também de critérios que podem ser utilizados para eliminar destinos, mas eu não vou dar grandes importância a ele, porque quem é membro dessa comunidade sabe que nós temos um lema: aqui nós estamos sempre prontas. Então, sendo assim, vocês não terão problemas com esse tipo de critério, porque, por exemplo, vocês já vão ter todos os documentos necessários para viajar o mundo, nem que esses documentos não sejam solicitados, ok? Mas não custa nada dizer para quem está chegando na comunidade agora ainda não sabe do nosso lema. Critério: documentos exigidos. Visto de entrada, vacina, isso tudo pode ser um critério de eliminação se por acaso você não tiver esses documentos. Estes são alguns dos critérios que você pode utilizar para deixar o destino te escolher. É claro que muita gente vai ter a necessidade de colocar nesses critérios questões muito pessoais, como, por exemplo, o receio de passar por uma imigração porque não fala outro idioma. Então, embora sua lista de desejos contenha outros países, que não o Brasil, você vai dar preferência aos destinos nacionais para não ter que lidar com essa dificuldade. Como eu acredito que o medo está no desconhecido, então, eu acredito que nós devemos conhecer o processo, saber como funciona, ter um passo a passo do que fazer.
E eu escrevi isso tudo num e-book. Eu descrevi exatamente passo a passo que você deve fazer para realizar uma imigração tranquila. Isso baseado em anos de experiência fazendo imigração em diversos países no mundo sem falar inglês. E eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para você adquirir esse material. E com relação aos critérios para deixar o destino te escolher, eu espero ter te ajudado e muito. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais vídeo novo no canal. E se você gosta desse conteúdo, desse nosso papo sobre viagem, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e seguir acompanhando a gente por aqui. Mas antes de partir, volta! Dá um joinha e ajuda essa loba aqui que corre junto com você. Afinal, o mundo não para. Então, vamos acompanhar o mundo com nossas viagens. Até lá!